Você já sentiu que precisa seguir o que está em alta para ter relevância, mas no fundo isso te incomoda? Parece que todo mundo que cresce rápido tá sempre falando as mesmas coisas, seguindo as mesmas fórmulas, e você acaba se perguntando: será que dá para criar alguma coisa autêntica e ainda assim ser reconhecido? Tem um ator que é a prova viva de que a autenticidade pode ser a sua maior força. Alguém que recusou Hollywood várias vezes, escolheu papéis que faziam sentido para ele e ainda assim se tornou um dos rostos mais reconhecidos do cinema. Hoje a gente vai falar sobre o Cillian Murphy e como que a trajetória dele pode nos ensinar lições valiosíssimas sobre criatividade e identidade para qualquer pessoa que cria conteúdo. Eu acho que o Cillian Murphy já merecia reconhecimento e destaque muito antes dessa interpretação como o físico J. Robert Oppenheimer. Essa jornada dele até o Oscar me fez refletir sobre como a gente constrói o nosso trabalho ao longo do tempo e às vezes sem o reconhecimento que a gente merece. Ele é nascido em 1976, então ele tem 48 anos, é irlandês, nascido numa cidadezinha chamada Cork. O primeiro contato dele com a atuação foi durante a escola. Mais tarde, próximo lá dos 20 anos mais ou menos, ele cantou e tocou piano numa banda com o irmão dele. Antes de ser ator, ele queria ser músico, então ele teve essa banda. Só que ele percebeu assim que aquele não era muito o caminho para ele. Então ele seguiu o caminho que todo mundo acaba seguindo, que é de fazer uma faculdade, foi cursar direito e acabou abandonando o curso. Até que chegou no teatro. E aí foi a partir disso que ele começou a voltar aos interesses dele para atuação. Em 1996, ele participou do primeiro longa dele, que foi um filme chamado Disco Pig. Essa jornada dele não linear me lembra várias outras pessoas que eu conheço, profissionais talentosos que primeiro tentaram seguir caminhos convencionais antes de ouvirem o que estava lá dentro delas. Às vezes, a originalidade acaba exigindo esse desvio. A gente precisa sair do caminho da originalidade para se achar. Atualmente, ele mora em Dublin, é casado com a Yvonne McGuinness, e que já era namorada dele há muitos anos, e tem 2 meninos. Ele tem uma postura muito autêntica e eu diria que é até um pouco impopular. Ele é extremamente reservado, não fala da vida pessoal, não tem redes sociais. Não se envolve em polêmica, não anda com uma grande equipe e vai às estreias dos filmes dele sozinho. Isso mostra que ele não precisa seguir um padrão ou se expor de uma maneira exagerada para ser bem-sucedido. Não sei se você consegue perceber, mas ele fez da descrição uma marca registrada e isso acaba diferenciando ele. Depois desse primeiro papel em Disco Pig, o Cillian vai começar a trilhar uma carreira super bem-sucedida. Ele acaba trabalhando com bons diretores e grandes estrelas. Ele vai atuar em Extermínio, que é um filme do diretor Danny Boyle. Depois atua em Moça com Brinco de Pérola, Cold Mountain, que é do diretor Anthony Minghella. E nesse início, ele poderia ter se vendido muito facilmente para qualquer papel só para ter crescido na indústria. Mas ele não vai fazer isso. Ele chega a recusar filmes que não faziam sentido para ele. Em 2005, ele tem o primeiro encontro dele com Christopher Nolan, e ele faz testes para participar de Batman, mas acabou escolhendo um papel menor porque ele sabia que o Bruce Wayne não combinava com a essência dele. É incrível como reconhecer o que não combina com a nossa essência às vezes é tão importante quanto identificar o que combina, né? Às vezes é mais fácil você escolher aquilo que você não quer do que o que você quer. Hoje eu quero recomendar aqui 3 papéis do Cillian que mostram como a versatilidade dele vira um diferencial e o que a gente pode aprender com isso. Em Café da Manhã em Plutão, o Cillian dá vida ao Patrick Keaton Braden, uma jovem que deixa a sua cidade natal na Irlanda para procurar a sua mãe. Ela sai também em busca da sua própria identidade. A Keaton vai ser acolhida por uma banda de rock e vai começar a viajar em turnê com eles. Mas por todos os lugares onde ela passa, o fato de ser trans e de ser irlandesa vai colocar a vida dela em risco. No meio do caminho, a Keaton vai fazer diversas descobertas sobre amizade, relacionamentos e sobre ela própria. Um dos pontos altos desse filme, com toda certeza,
é a interpretação super delicada e muito sensível que o Cillian Murphy traz aqui para a atuação dele. É através de expressões sutis e de um olhar profundo que ele consegue transmitir toda a vulnerabilidade e a força que essa personagem carrega. Isso traz pra gente, enquanto espectador, uma conexão intensa com as inseguranças e as ambições da Kitten. Com toda certeza, o Cillian leva esse filme assim para um outro patamar, porque ele consegue compreender perfeitamente a essência e a complexidade da personagem que ele estava construindo. Em vez de ir por um caminho seguro, o Cillian foi bem corajoso em mergulhar num papel arriscado, onde é justamente a vulnerabilidade o ponto-chave da atuação. Quando a gente tem coragem de mostrar a vulnerabilidade e autenticidade, é que a gente acaba criando uma conexão mais profunda com o outro, com quem está próximo da gente. Eu sempre me pergunto, o que aconteceria se a gente tivesse essa mesma coragem nos nossos projetos pessoais? Se em vez da gente ficar se escondendo, de a gente ficar escondendo as nossas particularidades, a gente transformasse isso num diferencial. Isso é uma coisa que eu tenho investigado bastante no meu próprio trabalho com narrativas visuais, com compartilhar nas redes sociais. Eu tenho procurado investir nisso. 2005, sem dúvida, foi um bom ano para o Cillian Murphy. Ele teve a oportunidade de trabalhar com Wes Craven, que é um dos grandes nomes do gênero de terror slasher, e ele vai fazer Voo Noturno com Wes Craven. Nesse suspense, o Cillian vai ser o vilão da história, aquele que sequestra uma jovem dentro de um voo para Miami. O filme todo se passa dentro de um avião e é super angustiante. Olha, eu adoro filme que se passa num lugar só e principalmente filme que se passa dentro de avião. Gente, eu adoro. Porque o avião, você não tem como sair daquele espaço, né? Então você fica confinado ali, aquilo traz uma angústia pra gente. O Cillian Murphy queria tanto esse papel que ele pegou um avião da Inglaterra para Hollywood 2 dias antes do casamento dele para almoçar com o Wes Craven. Quando o diretor ligou dizendo que o papel era dele, que estava aprovado, o Wes Craven falou para ele que o que realmente convenceu foram os olhos do Cillian Murphy. Então a gente já vê aí um elemento que futuramente vai virar o DNA visual dele, que vai se tornar uma assinatura diferenciada do Cillian Murphy. Esse reconhecimento de elementos assim diferenciados é uma coisa que eu acho assim fundamental. Cada um de nós tem uma característica única que, quando a gente identifica e amplifica isso corretamente, né? Quando a gente pega esse ponto, aquilo vai se tornar uma assinatura reconhecível da gente. É como uma impressão digital criativa. Eu gosto muito da interpretação do Cillian Murphy aqui em Voo Noturno. Acho que ele faz um excelente vilão. Ele dá medo, ele transmite uma aura realmente sinistra e ameaçadora. Então pega de novo para ver e repara nessa questão dos olhos. Além disso, ele controla muito bem as expressões faciais, a linguagem corporal, e o personagem tem algumas camadas que vai fazendo dele assim cativante e complexo. Além disso, a química entre o Cillian Murphy e a Rachel McAdams, que é a pessoa sequestrada, vai criando uma tensão muito palpável, vai mantendo a gente muito envolvido nessa trama que é claustrofóbica, né? Uma curiosidade é que a Rachel McAdams contou que gostou muito de trabalhar com o Cillian Murphy e disse que as pessoas mais legais às vezes são os melhores vilões. Ela disse que nos bastidores eles ouviam música, conversavam enquanto faziam palavras cruzadas, que ele próprio trazia essas palavras cruzadas todos os dias e que ele sempre foi muito gentil, deixava ela dar uns palpites, muito fofo, né? Assim, um contraste muito grande com o personagem. Em contrapartida, o próprio Cillian Murphy disse que não acha esse um grande papel e que o que realmente o atraiu a interpretar
esse personagem foi a dualidade que ele transparece. Essa questão de ser bom e mal. Ele também já afirmou que essa não foi uma das suas melhores atuações. Essa é uma declaração bastante curiosa também, porque quando a gente olha de fora, às vezes a gente enxerga valor onde nem mesmo quem está criando reconhece. Isso me faz pensar em quantas vezes a gente subestima o nosso próprio trabalho ou a gente não percebe o que realmente ressoa com o público, né? Depois desse ano de 2005, o Cillian Murphy atuou em grandes filmes. Ele fez Batman Cavaleiro das Trevas, A Origem, Dunkirk, Anna, e aí a gente chega em 2013 com Peaky Blinders. Pra mim, essa série foi o que colocou o nome dele no hall das grandes estrelas. Acho que esse foi um dos papéis mais icônicos da carreira dele e ele brilha muito como um líder carismático, mas também bastante sombrio, né? O Thomas Shelby. Ele entrega muita coisa aqui nessa interpretação, que é complexa e magnética, e ele vai adicionando camadas intrigantes para esse personagem. É impressionante assim como a gente vai percebendo toda uma gama de emoções sutis e poderosas. A série britânica criada pelo Steven Knight se situa em Birmingham, na Inglaterra, e segue uma gangue criminosa chamada Peaky Blinders logo depois da Primeira Guerra Mundial. A gangue fictícia é vagamente baseada numa gangue de jovens urbanos reais do mesmo nome que esteve ativa na cidade entre 1890 e 1910. A série transporta a gente para esse submundo sombrio de Birmingham dos anos 20 e o Thomas Shelby tem uma presença carismática que domina a tela em cada cena. Mérito aqui também do Steven Knight, que soube desenvolver muito bem esses personagens, e em especial o do Thomas Shelby. A cereja do bolo foi saber quem selecionar para dar vida ao protagonista. No início do processo de seleção do elenco, o Steven Knight se encontrou com o Jason Statham e também com o Cillian Murphy para discutir sobre o protagonista. Inicialmente, o Steven Knight optou pelo Jason Statham por causa da presença que ele causa, por conta da aparência física, mas depois ele acabou mudando de ideia e escolheu o Cillian Murphy porque tem uma questão aí. Cillian Murphy mandou uma mensagem para ele. Lembre-se, eu sou um ator. E foi isso que convenceu Steven Knight a reconsiderar. É muita autoconfiança, né, gente? Vamos lá. Essa é uma frase simples, mas que demonstra ali um posicionamento firme, né? Aquela capacidade de comunicar o valor que ele tem de uma forma objetiva e confiante. Essa mensagem me causa um impacto cada vez que eu penso nela, sabe? É a essência ali do posicionamento do cara, sabe? Um posicionamento autêntico. Isso é entender profundamente o seu valor e saber comunicar com clareza, com segurança, sem exageros, sem floreios, é só ali, a verdade. Eu acredito que depois de um Oscar de melhor ator, o Cillian Murphy tá no auge da carreira dele e assim, no auge de popularidade dele também. Ele já tem um outro filme em cartaz, que é o Small Things Like This. Eu falei sobre esse filme recentemente aqui no canal, e se você quiser ver o meu vídeo falando sobre esse filme, é só clicar aqui no i de informações. Vou deixar também fixado aqui na caixa de descrição do vídeo. Assim como grandes diretores imprimem uma visão única para cada filme, eu acho que os atores também são capazes de fazer isso, e eu acho que o Cillian Murphy construiu uma carreira inconfundível através de escolhas estratégicas, mantendo a sua essência própria, sem precisar se mudar por causa do mercado. O processo dele de seleção de papéis, rejeitando o óbvio em favor daquilo que realmente desafia, me inspira muito. Ele vai contra toda a lógica de fazer o que vende, né? Essa versatilidade dele, sem perder a identidade, me parece ser uma das maiores habilidades que alguém pode desenvolver nos dias de hoje. Eu penso sobre isso, né? Como que a gente pode se adaptar a diferentes contextos sem perder a nossa essência? Comenta aqui embaixo qual é o seu filme favorito do Cillian Murphy. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E obrigada por assistir. Bons filmes!